Bom, Cavinha, nos últimos dias o Enem foi o grande tema aí das mídias, das redes sociais, né? E o tema foi os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil. E aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre os povos daqui. Quem foram, né, os primeiros povos, nos casos indígenas, que estavam aqui em Bariri? Quem chegou aqui e construiu a comunidade de Bariri? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essas comunidades, os povos tradicionais do Brasil, mas é lógico aí focado na nossa cidade hoje. Pois é, as primeiras notícias que nós temos sobre a povoação do território do sítio de Bariri, como era chamado antigamente, aliás, é bom que se diga, escrever esse sítio com C cedilha, é a ortografia da época, né? Enfim, por volta de primeira metade de 1700, do ano de 1700, nós temos notícias de que bandeirantes, algumas bandeiras já desceram pelo rio Tietê, que era um caminho natural para o Mato Grosso, em busca das minas de ouro de Cochipó. E nessas viagens eram os destemidos bandeirantes paulistas, juntamente com índios e sertanejos com quem eles tinham contato, desciam o rio. Por que eles precisavam? Por que os bandeirantes precisavam desses índios? Geralmente da tribo dos tupis. Porque eles conheciam os perigos que existiam na floresta e nos rios também. E eles desceram então em busca dessas minas. O rio Tietê era um caminho natural para ir chegar até o Mato Grosso. Por terra era praticamente impossível e demoraria muito tempo. E as águas do Tietê eram águas mansas, né? Em certos momentos tinham algumas quedas que eles chamavam de cachoeiras, cachoeiras de pequeno porte. O Tietê nunca teve uma grande cachoeiras, né, até hoje. E desciam o rio e orientados pelos índios que faziam parte das bandeiras. Em determinado momento chegaram aqui pela nossa região, como eu disse, que era conhecido no mapa como Sítio do Tietê, e logo onde se localiza hoje a nossa usina hidrelétrica, acima dela, ou seja, a montante, existia uma ilha, que eu conheci inclusive, e essa ilha foi coberta a partir do momento da construção da usina hidrelétrica. Enfim, quando foram chegando próximo ali dessa ilha, os índios que os acompanhavam começaram a dizer na língua tupi, e na pronúncia, uma pronúncia assim bastante anasalada da língua tupi, bariri, bariri, e ficando assim bastante preocupados. E os bandeirantes então resolveram aportar nessa ilha. E aí eles perceberam o porquê. Aí houve a explicação. Eles chamavam, nos livros de história, existe Cachoeira do Bariri Grande, ou Bariri Guaçu, na língua tupi. E nos mapas constavam cachoeiras, mas não eram cachoeiras. A palavra cachoeira também pode ser uma dos sinônimos, corredeira. E as pessoas com mais idade que estiverem ouvindo essa nossa reportagem, essa nossa entrevista, eles vão se lembrar que antigamente a gente falava assim, a corredeira do Bariri Grande, Bariri Guaçu, Bariri Grande. Fui pescar na corredeira do Bariri Grande. E então eles perceberam, os bandeirantes perceberam o porquê que os índios estavam amedrontados. Porque se eles descessem pelo rio, através dessas corredeiras, vamos dizer assim, que realmente era uma corredeira com muitas pedras aparecendo, as toscas embarcações que eles tinham, que eram batelões, com certeza iriam naufragar e muita gente ia morrer. O que eles fizeram? Vieram até a margem esquerda, a margem direita, que é a margem aqui de Bariri, carregaram esses batelões por terra. Imagina você a dificuldade, porque não havia outra forma. E
E ali empurraram por terra esses batelões, aproximadamente 2,5 km, 3 km, onde as águas novamente se tornavam mansas e possíveis de navegação. E nesse momento, enquanto houve esse transporte dessas embarcações, alguns grupos de bandeirantes, também guiados por indígenas, avançaram por terra e chegaram onde hoje se origina a nossa cidade, e eles disseram e anotaram nos seus mapas, etc., que aqui seria um bom lugar para pouso e para uma possível povoação. E o que eles encontraram aqui? Os indígenas que habitavam esta nossa região eram os índios da grande nação Guaianás, uma das subdivisões dessa nação. A Tupi e a Guarani também tem subdivisões, e uma das divisões dos Guaianás eram os Caingangues. E os Caingangues, para que nós tenhamos uma informação maior, eles não eram só aqui a região de Bariri, era todo mais ou menos no centro, porque Bariri está praticamente no centro do estado de São Paulo, mas a oeste e noroeste também, atingindo a região de Bauru, até um pouco mais. E então eram os índios da grande nação Guaianás, os Caingangues ou coroados. Por que coroados? Esses indígenas, eles deixavam o cabelo crescer, faziam rodilhas, né, em cima da cabeça com o cabelo comprido, e ali colocavam penas. Então, por que eles chamavam coroados? Porque eles tinham essa coroa, por assim dizer, na cabeça. Então, os primeiros habitantes da nossa região aqui, a região de Bariri, eram os índios da Guaianás, ou Caingangues ou coroados. E Bariri, enfim, muita gente resume como águas barulhentas. É o que eu deixei de dizer, né? A tradução da língua tupi de Bariri, ou Barueri, depende de algum dicionário, águas correntes precipitadas perigosas. Eu vou citar um fato com referência a esse assunto, que o meu pai nasceu ali no bairro do Catingueiro. Meu pai chamava-se João Cava, e esse conhecimento de história que eu tenho, eu devo muito a ele. E foi ele que me introduziu no conhecimento histórico da nossa cidade. Ele amava demais a cidade, e esse amor passou para mim, e eu continuei pesquisando até hoje, né? E o meu pai contava, Murilo, que uma coisa bastante interessante. Quando eu disse ainda há pouco que 2,5 km, 3 km abaixo que se encontravam águas mais assim macias, mais navegáveis, né, sem perigo nenhum, era exatamente no barranco de onde meu pai nasceu, numa fazenda ali, que pertencia na época à família José Orefse, e depois pertenceu a uma família de italianos também, mas isso é coisa para a gente contar mais para frente. Mas o meu pai contava que ele, com os seus 15, 16 anos, ele já trabalhava na roça, assim como os irmãos, né? E em determinado momento, quando eles precisavam passar o plainel, que chamava plainé, eles falavam plainé, esse era um instrumento que usava para revolver a terra, ou arado. Tanto um quanto o outro era com tração animal. E às vezes isso aconteceu com ele, inclusive, passando num determinado terreno, dava assim um estralo de coisa quebrada. Eles paravam para ver o que era aquilo, e por algumas vezes encontraram vasos construídos com cerâmica, e eram a urna funerária dos índios. Ali eles encontravam as ossadas de indígenas. Veja você, então, a prova inconteste de que as nossas terras foram povoadas antigamente por indígenas. E eles não tinham noção do que seria aquilo, mas sabiam que era de indígenas. E outro fato que meu pai me contava é que, às vezes em casa, com a minha avó e os irmãos, às vezes chegava um bugre. Meu pai sempre falava bugre. Eram indígenas, né, que viviam na mata, eram pessoas assim, maltrapilhas no extremo da palavra,
os cabelos sempre desgrenhados, assim, compridos, tudo muito, com muita sujeira, né? Não tomavam banho. Enfim, os pés, que chamava muita atenção, meu pai falava muito sobre os pés deles. Nunca tiveram oportunidade de calçar sequer uma sandália. E os pés muito grandes, até comparando-se com o tamanho do corpo. Essa era a comparação que meu pai fazia. E o que é que esses bugres iam pedir para minha avó? Ou pedir nas casas que estavam ali? Fumo, sal e querosene. E nunca foi negado. E praticamente eles não entendiam o linguajar dessas pessoas, mas dava para entender que eram isso, porque não foi uma vez só que eles foram pedir. E depois meu pai disse que eles desapareciam pelo meio do mato, melhor dizendo, e dizia também que eles nunca encontraram vestígio nenhum dessas pessoas dentro das matas. E o meu pai e meus tios eram de entrar pelo meio da Mata Virgem, da Mata Atlântica, que é a mata que tem aqui no nosso estado, e que existia pelo menos, hoje são poucos que existem. Mas isso são provas de que realmente eram pessoas descendentes de índios, ou mesmo índios, os últimos que aqui habitavam. E aí, para finalizar, Cavinha, eu acho que o que mudou de vez a perspectiva da cidade de Bariri foi a chegada dessa primeira comunidade e a fundação da cidade, porque nas leituras que eu faço, assim, eu penso em entender que é um povo atrás de oportunidade, caipiras, né? Um povo que veio para cá atrás de fundar uma cidade, uma nova vida, né? Quem foram essas pessoas? Essa época que nós estamos vendo, nós já vamos dar um salto de 100 anos. Nós dissemos agora há pouco, 1700 e alguma coisa, nós vamos já dar um salto no tempo para 100 anos praticamente. Em 1833 foi quando chegaram aqui os primeiros habitantes, aqueles que realmente fundaram a nossa cidade. E com eles vieram o quê? Alguns pouquíssimos escravos, mas muito caboclos, muitos sertanejos, com certeza muitos bugres também, que vieram de Araraquara e fixaram a residência aqui em Bariri, aqui muito próximo, ali onde hoje está o posto Ipiranga, mais ou menos naquela região. Foram essas pessoas, os primeiros habitantes da nossa cidade foram esses aí. Então, desse jeito, resumindo, a gente vai falar bastante ainda com vocês sobre a história de Bariri, a gente vai explicar quais foram as outras comunidades que fizeram parte da nossa história, como os italianos, os sírios libaneses. Vamos falar sobre a história da fundação, das primeiras. Tem muita história, né, Carlinhos? Com certeza. Ressaltando que essas primeiras pessoas que vieram aqui, isso em 1833, a grande maioria eram descendentes de portugueses dos tempos das caravelas, né? E depois é que foram se misturando. E isso é um assunto para uma próxima reportagem, uma entrevista que nós vamos fazer, e para ver quão rica é a história da nossa cidade. E para você não perder, é muito fácil, é só se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo e acompanhar nas redes sociais, que a gente está sempre presente, Facebook, Instagram, YouTube. Quero agradecer o Cavinha, falar para vocês um tchau, tchau e até a próxima. Até mais.